No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Aprendendo e Compreendendo o Mosaico Sertão Veredas. O projeto promove a educação ambiental a partir da criação de jogos relacionados às demandas da região do Peruaçu. Para conversarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio o professor Eduardo Fantini, coordenador do projeto, e Vitor Souza, aluno de Jogos Digitais e extensionista do projeto. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, a gente que agradece o convite. Professora, antes da gente falar sobre o projeto, o que é o Mosaico Sertão Veredas? Bom, o Mosaico Sertão Veredas, para começar, né, definir o que é um mosaico. O mosaico é um aglomerado, né, um conjunto de várias unidades de conservação. Então, a gente tem áreas de preservação ambiental, parques nacionais, parques estaduais, reservas particulares, e elas formam como se fosse uma colcha de retalhos, né? São várias regiões e entre elas moram pessoas, tem fazendas, então atividades humanas. Então o grande desafio de um mosaico é ser sustentável, né? Ter um desenvolvimento da região e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente, né? Então o Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, ele fica localizado no norte de Minas, divisa com Bahia, e tem dezenas de unidades de conservação, né? E lá tem as comunidades que vivem nessa região e uma demanda partiu deles, né? Essa necessidade de ter jogos para serem utilizados nas escolas, para as crianças que vivem ali entenderem o que é um mosaico, o que é você ter um desenvolvimento sustentável. Então, assim, é uma demanda de educação ambiental mesmo, né? E o projeto ele visa sanar essa demanda. Então, na verdade, o projeto surgiu a partir dessa demanda Sim, das local, escolas daquela região. Isso. E qual que é o objetivo do projeto? Então, ó, sabendo dessa demanda, né, a gente fez uma pesquisa, tem vários... o pessoal faz muitas palestras e congressos na região para discutir essa questão. Como que a gente vai conscientizar as pessoas da importância do Mosaico Sertão Veredas? Então, vários artigos chegaram à conclusão que isso tem que começar nas escolas, né? E esse material é muito escasso, né? Os jogos que eles têm lá, a gente visitou a região, os jogos são muito simples, não tem essa temática ambiental, e eles precisavam muito de um parceiro para desenvolver esses jogos, né? Então, o objetivo do projeto é realmente desenvolver esses jogos de educação ambiental para aplicar nessas escolas, com alunos a partir de 12 anos, né? E, paralelo a isso, a gente também propôs no projeto a criação de um jogo digital, que o objetivo dele seria mostrar o mosaico para o resto do mundo, então um público diferente, né? E aí vocês fizeram visitas, né, ao mosaico, foram até a região, conversaram com as escolas. Isso. Para desenvolver esse jogo. O jogo, Então, assim, em abril a gente fez a primeira viagem de campo. Então, a gente foi para a região do Peruaçu. Então, assim, o mosaico é muito grande, né? O Peruaçu, ele fica mais na extrema direita do mosaico. E lá a gente já tinha contato com algumas escolas, né? E a gente escolheu uma escola para ser o plano piloto, né? O projeto piloto aplicar lá. Então, a gente foi na escola, conheceu os alunos, conversando, fizemos várias dinâmicas com eles, né? Eu acho que é importante ressaltar também que o projeto é uma parceria da UFMG com a PUC, né? Então, a gente tem o curso de Geografia da UFMG e eles que vieram nos procurar, né, na verdade, para desenvolver os jogos, eles já estavam começando essas conversas, mas eles não sabiam como criar um jogo, né? Então, eles procuraram a PUC, o curso de jogos da PUC, para poder suprir essa demanda, né? Então, a gente visitou, conhecemos, pegamos várias referências, né? Porque para desenvolver o jogo, não é só você estudar sobre a região, você tem que ir lá, você tem que conhecer. E, Vitor, quais são as atividades que você desenvolve no projeto? Então, como o professor Fantini disse, eu estive presente na viagem que a gente fez para o norte de Minas, então eu acompanhei esse contato com a população, visitei os pontos turísticos, os pontos de referência para a população, entender melhor como que eles interagiam com a própria terra, né, o lugar onde moram. Na própria parte de confecção do jogo, eu ajudei na
na parte de bolar as regras, de procurar referências de mecânicas para implementar no jogo. Eu especificamente fiquei encarregado da estruturação do manual de regras, a definição de alguns elementos da interface gráfica também, como que você passa um estilo gráfico que represente a região para um jogo, sabe? Que o jogo tenha a cara da região. Então essas foram algumas das funções que eu estive encarregado. E, professor, quais são as etapas agora? Vocês já desenvolveram, né, os jogos, e agora o que o projeto pretende fazer? Então, a gente já tem uma outra viagem de campo, marcada para novembro. A gente vai voltar para fazer a entrega do jogo, né? Assim, a gente não podia também chegar lá e testar o jogo diretamente com aqueles alunos, né? Porque poderia a gente ter um feedback inesperado, né? Então, antes da gente voltar, há 2 semanas atrás, a gente fez um playtest, que a gente chama. Então, a gente teve um conjunto de 75 alunos do Centro Pedagógico do FMG, então, alunos de 12 anos. A gente pegou uma turma de geografia com a professora Daniele e fizemos o teste com esses alunos, para ver se eles entenderiam as regras, se conseguiriam jogar, né? Então, pegamos vários feedbacks e essa etapa é muito importante no desenvolvimento do jogo, né? Então, com essas informações em mãos, a gente já reformulou várias coisas, é sempre assim mesmo, né? E, assim, esse aqui é o protótipo que a gente usou nas escolas, né? Daqui de Belo Horizonte. Então, a próxima etapa é imprimir ele na versão final e entregar os jogos lá para as escolas. Então, a gente vai ter um dia que a gente vai apresentar o jogo e jogar com as crianças, né? E pegar os feedbacks e assim, essa é a ideia. Uhum. E são quantas escolas, professor, que vão receber o jogo? O jogo, a gente vai doar versões impressas para a Escola Estadual de Fabião, que foi o nosso projeto piloto, e para o Centro Pedagógico da FMG. Mas uma vantagem interessante, né, do jogo é que ele é print and play. Então, a gente vai disponibilizar os arquivos, né, que são PDFs, né, na rede, e qualquer escola que tiver acesso a uma impressora colorida vai poder imprimir os jogos e utilizar. Uhum. Né? Então, assim, é bem acessível. Uhum. E, professor Eduardo e Vitor, como se joga esse jogo, né? Quais são as regras desse jogo, rapidamente? Tá. Então, se vocês perceberem, a gente tem várias peças de terreno, né? Cada uma representa uma região do mosaico. Então, a gente tem, por exemplo, Parque Nacional Grande Sertão Veredas, tem Tribo Indígena Chacriabá, a gente tem, por exemplo, Serra das Araras, que é onde tem uma comunidade quilombola. Então, assim, o mosaico está representado no tabuleiro, né? Então, se vocês perceberem, as peças elas são coloridas, né? Quando você termina a sua jogada, né, tem a seca. E a seca ela é inevitável, porque no cerrado sempre tem a seca. Então, no final de cada rodada, a gente tem um marcador de seca, que é esse ali embaixo. Então, vai definir quantos terrenos a gente vai secar, né? Então, por exemplo, imagina que está ali no número 2. Então, você imagina que escolheu essa carta, né? Então, ela fica seca, então ela perde a cor, né? E o objetivo do jogo é que em cada jogador, eles interajam entre si, né? E busquem recuperar essas áreas secas, né? E ao longo das partidas, né, acontecem atividades humanas que geram impacto ambiental. Então, tem a queimada predatória, tem a pecuária extensiva e tem o poço tubular irregular, né, que são poços artesianos irregulares que ocorrem na região. Então, esses são os conflitos, né, e que os jogadores são atores da região. Então, a gente tem chefe do parque, tem o indígena Chacriabá. Que são esses bonequinhos. São os bonequinhos. Então, tem o brigadista. Então, são atores essenciais para a preservação do mosaico. E cada jogador é um desses atores. E cada ator tem uma habilidade especial. Então, é um jogo que é impossível de se jogar sozinho. E se você jogar só com as suas ideias, né, os seus objetivos, você também não consegue ganhar. O objetivo é recuperar as áreas e preservar o máximo
de regiões possíveis, né? Pode acontecer de perder uma ou outra ao longo do jogo, né? Mas o interessante do jogo é que ele é cooperativo. Então, todos os jogadores eles têm que conversar entre si antes de jogar. Pensar assim, a sua habilidade é essa, seria melhor você fazer isso, porque depois eu faço isso. Então, é um jogo muito assim, interativo e as pessoas conversam muito e para elas decidirem, elas têm que ter esse diálogo, né? E tendo esse diálogo, a gente estimula, assim, várias questões importantes da pedagogia, né? Professor e Vitor, infelizmente nosso tempo é muito curto. Muito obrigada pela presença de vocês e bom trabalho no projeto, que dê tudo certo no retorno com as escolas. Muito obrigado. Obrigado. Quer saber mais sobre as atividades de extensão da PUC Minas? Acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão, pucminas.br/proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com/extensão PUC Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!